Olá meninas, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Bom, como eu combinei com vocês, hoje a gente vai ler. Eu dividi o capítulo de Neemias em duas partes, né? E hoje eu vou ler para vocês a segunda parte. E eu quero ler porque eu até mandei no grupo para vocês. Eu peguei uma Bíblia que tem uma tradução um pouquinho diferente. É a Bíblia que chama A Mensagem, tá? Ela é a linguagem contemporânea. Para quem tem dificuldade em entender a Bíblia, é uma linguagem bem legal, porque é uma linguagem bem mais acessível, né? Érica, eu não gosto de levar essa Bíblia para quando tem culto, porque a tradução ela é bem diferente das Bíblias que são usadas nos cultos normalmente. Mas é uma Bíblia que eu gosto de usar para estudo, para fazer um paralelo entre a Bíblia na linguagem que a gente está acostumado a usar na igreja e uma linguagem um pouco mais contemporânea, tá? E eu quero ler com vocês a partir do verso 15 até o verso 23, Neemias capítulo 4, tá? Que diz assim: Nossos inimigos descobriram que sabíamos de todos os seus planos e que Deus havia frustrado suas estratégias. Então voltamos ao trabalho no muro. A partir desse momento, metade dos jovens trabalhava enquanto a outra metade fazia a segurança com lanças, escudos, arcos e armaduras. Os oficiais militares garantiam em Judá a proteção de todos os que dedicavam à reconstrução do muro. Os construtores trabalhavam com uma ferramenta numa mão e seguravam uma lança na outra. Cada um dos construtores trabalhava com uma espada na cintura. Ao meu lado ficava o moço, que, se fosse preciso, tocaria a trombeta para fazer soar o alerta. Um dia falei aos nobres, aos oficiais e aos demais. Há muito trabalho ainda, e estamos muito espalhados ao longo do muro, distantes uns dos outros. Quando ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos trabalhando, desde o nascer do sol até o anoitecer, a metade de nós armada. Também instruí o povo, cada pessoa e seu ajudante devem permanecer dentro da cidade. Durante a noite servirão de guarda e de dia trabalharão na construção. Dormíamos todos vestidos, eu, meus irmãos, meus trabalhadores e os guardas que nos protegiam. Ninguém largava sua lança, nem para beber água. Essa tradução ela é como se fosse uma narrativa. Não que a Bíblia não seja uma narrativa, né? Mas a linguagem ela é mais fácil de entender, né? E eu quis ler para vocês, depois para vocês compararem com a Bíblia que a gente usa na igreja, tá? Eu fiz aqui algumas anotações para eu não me perder, porque senão eu falo demais, tá? Então a primeira coisa que eu quero trazer nessa segunda parte é um paralelo com o capítulo 6 de Efésios. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Semana passada nós estávamos falando de batalha espiritual e eu falei para vocês que esse livro ele é muito rico em várias estratégias. É muito legal como a palavra de Deus ela é antiga, mas ela se renova. Então a palavra de Deus ela foi escrita há muito tempo, mas ela traz estratégias para nós, para os dias de hoje, e continuará trazendo essas estratégias até que Jesus volte. Então, o capítulo 6 de Efésios fala sobre a armadura de Deus, né? A armadura espiritual de Deus. Então, fala do capacete, fala da couraça, fala do cinto, fala da sandália, fala da espada. E lá em Efésios 6, quando ele fala de espada, a espada representa a palavra de Deus, que é o que eu já estava falando para vocês semana passada. E a gente tem falado isso desde sempre, o quanto é importante a gente conhecer Bíblia, conhecer e viver Bíblia, tá? Não adianta eu dizer assim, porque eu já li a Bíblia 30 vezes na minha vida. A pergunta é, quantas vezes você aplicou a Bíblia? Quantas vezes essa palavra de Deus viva, ela foi útil para você? Porque só conhecer e não usar e não viver não adianta, né? Nós vivemos hoje uma crise, muitas crises, e uma delas é que algumas pessoas acham que porque elas são doutoras na lei, porque elas são mestres na lei de Deus, que elas são mais do que as outras pessoas. E isso não é verdade. Não é dessa forma que Deus enxerga.
Deus, quando ele olha para nós, a palavra diz o quê? Que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus falou isso. Aquele que me ama, aquele que ama o Pai, aquele que me ama o Pai está nele, ele está no Pai, enfim. Ele diz o seguinte, aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Então, a primeira coisa é o quanto da palavra nós guardamos e vivemos. Então, a Bíblia, ela não é um livro de história, ela não é simplesmente um livro de história. Ela é o livro da revelação da palavra de Deus. Deus fala com o seu povo através da palavra. Então, cuidado quando você ouvir algumas revelações, quando você ouvir alguns sermões, por isso que a gente precisa estudar a palavra, né? Então, não é só a gente viver rodopiando, sapateando, né? Há casos e casos, tem gente que gosta mais de ficar quietinho, tem gente que gosta de pular e sapatear, cada um e cada um. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a gente não pode simplesmente deixar com que a palavra seja pregada pelo outro. É só o outro que é detentor da palavra. Não. Nós também somos. Só que para isso nós precisamos ler a palavra. E nós precisamos praticar a palavra. Só que nem só saber a palavra e nem só viver de revelação sobrenatural, né? Que tem algumas pessoas que acham que só a revelação de profeta é suficiente. Não. A revelação maior de Deus é a palavra de Deus. Existe revelação, existe profecia, existe sobrenatural, existe, mas não é só isso que existe, tá? Não é só isso que existe. Então a gente tem que ter muita prudência, porque isso também entra em batalha espiritual, tá? Como eu falei pra vocês, batalha espiritual é um campo muito, muito amplo. Não dá pra falar em 20 minutos. Tanto que tem cursos de batalha espiritual que duram meses, né? Mas eu quero me atentar para a forma como Neemias batalhava. Então, a primeira coisa, a espada, a palavra. Então, para que eu possa batalhar espiritualmente, eu tenho que saber a palavra. E se eu não sei, eu vou buscar a palavra, eu vou pesquisar. Às vezes a gente lembra um versículo e não sabe aonde está. Hoje nós temos uma ferramenta que se chama Google. Nossa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu não sei aonde que está escrito isso, vou pesquisar no Google. Então, vai lá, pesquisa no Google e... O que foi, Manuela? Depois, dá licença. Tá bom. Deixa eu fechar a porta. Vai lá, pesquisa no Google e vê a referência. A tecnologia é para também nos auxiliar, tá? Só que eu preciso saber a palavra. Eu preciso manejar bem a palavra, tá? Efésios 6, então, depois, se vocês quiserem ler, é muito, muito bom, como toda palavra é boa. Mas ali especificamente fala das armas espirituais, né? Fala da couraça, fala do capacete da salvação, fala da fé, fala da palavra, fala do Espírito, o Espírito Santo, que é real, que existe e que está em todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra diz que Jesus ressuscitou depois dos 40 dias que aconteceu o Pentecostes, e ele deixou o Espírito Santo para nós que cremos. Então, nós temos o Espírito Santo, isso é presente de Deus para nós. Isso não é história da carochinha, e isso não é doutrina de espiritismo, de Allan Kardec. Isso é doutrina de Jesus Cristo. Espírito Santo é doutrina e é ensinamento de Jesus Cristo, tá? Então, tudo isso está lá em Efésios 6 para vocês darem uma lida. Outra coisa que é importante aqui também, perseverança na obra. Dá licença, fecha. Obrigada. Eles gostam de aparecer bem na hora que eu tô gravando, é uma benção. Perseverança na obra. Então, Neemias perseverou. Ele ouviu um falando, ele ouviu o outro falando, os inimigos se levantavam, os inimigos faziam piada, e ele continuou. Por quê? Porque ele tinha o propósito dele firme. Ele sabia exatamente o que ele queria, ele sabia onde ele ia chegar. Então ele perseverou até o final da obra que Deus havia confiado na mão dele, tá? Eu vou cortar aqui e já faço mais um.